Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à atividade Interseções entre o Direito Antitruste, a Defesa do Consumidor e as Economias Digitais. O meu nome é Diogo Moisés, eu sou do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e essa atividade foi planejada pelo IDEC em conjunto com o NUCED, o Núcleo de Direito Concorrencial e Economia Digital, Gostaria de agradecer aos nossos participantes, convidados que atenderam ao nosso pedido, o Jonas Valente, do LAPCON, da UNB, a Flávia Lefebvre, do Intervozes e também membro do CGI, como representante do terceiro setor, a Viridiana Limonte, nossa parceira do NUCED, a Bárbara Simão, minha parceira de programa de telecomunicações e direitos digitais do IDEC, e a Juliana Holmes, também do IDEC, que vai ser a nossa relatora dessa atividade. Gostaria de agradecer ao CGI por ter viabilizado a nossa presença e a realização dessa atividade. E vou passar já diretamente a palavra para a Bárbara Simão, do IDEC. Vamos fazer aproximadamente 12 minutos, com alguma tolerância. Ok. Com chorinho. Obrigado, Bárbara. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Como já apresentado, eu sou a Bárbara Simão, do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Sempre interessante apresentar um pouco do IDEC antes de começar a apresentação. Então, a gente é uma associação de consumidores que existe há mais de 30 anos, que busca pela justiça, pelo equilíbrio nas relações de consumo, por meio de litigância estratégica e notas técnicas e pesquisas. Temos diferentes programas temáticos, então, programa de alimentação saudável, programa de saúde, de serviços financeiros, de mobilidade urbana, de energia e, por fim, de telecomunicações e direitos digitais, que, no caso, eu e o Diogo atuamos, e a Juliana também, no qual a gente busca pela universalização do acesso às telecomunicações, com respeito à proteção de dados dos usuários e à não discriminação. Estamos aqui para falar, então, sobre o direito da concorrência, né? E o que tem a ver uma organização de direito do consumidor, como a gente, que lida com a internet, falar de direito da concorrência e por que isso tem se tornado um tema importante para a gente. Na verdade, essa intersecção entre essas diferentes áreas, né, do direito, do conhecimento, elas têm se tornado cada vez mais importante, porque, enfim, essas grandes plataformas de internet, elas, como Facebook, Google, Amazon e Apple, elas têm ganhado um grande poder econômico, dado que elas têm, enfim, um grande poder de coleta, tratamento de dados pessoais, e isso tem feito com que discussões sobre a incidência do direito concorrencial sobre essas economias exista. Dado esse debate que tem crescido ao longo dos últimos anos, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, a gente percebeu a importância de se capacitar nesse assunto, de entendê-lo melhor e também de fazer com que mais pessoas da sociedade civil também entendam esse assunto e debatam ele, né, nesses fóruns de governança da internet, enfim, de maneira adequada e importante. Esse debate do direito antitruste, ele é sempre muito especializado, muito hermético, fechado, né, porque ele tem um ferramental, uma linguagem própria. E dado isso, a gente percebeu a importância também de capacitar essas pessoas, de fazer programas de treinamento e tal. Foi a partir dessa preocupação que surgiu, né, no âmbito da Faculdade de Direito da USP, a criação do Núcleo de Direito Concorrencial e Economias Digitais. Então, esse núcleo surgiu de uma cooperação entre nós, do IDEC, e o Vinícius Marques de Carvalho, que já foi presidente do CAD, hoje também é professor da universidade, e hoje tem um escritório. E a partir dessa cooperação surgiu justamente esse núcleo que estuda esses temas e, enfim, pretende também ter uma atuação prática. A gente está agora no segundo semestre, em que os alunos estão elaborando uma atividade, uma nota técnica sobre o caso Fox versus Claro. E nesse âmbito também desses estudos e dessa colaboração em torno desse tema, nós também temos uma parceria com o Observatório do Poder Econômico da Unifesp, que é uma iniciativa do professor Iagê Miola, e que tem ajudado a gente também a se inserir nesse debate, né, por meio de uma cooperação entre nós, o IDEC, e os alunos dele.
Bom, basicamente, esse é o contexto de como a gente tem trabalhado com esse tema e por que a gente considera ele importante, né, para a nossa atuação. Acho que é interessante também, já que a gente está falando de economia digitais, dizer por que elas são assim tão relevantes desse ponto de vista do poder econômico, que faz com que elas tenham muitas vezes elas consigam maior poder econômico. E tem dois pontos que eu acho interessantes, né, que enfim, já li em textos e tal, que falam sobre isso. Um deles é dessa APIização da economia da internet, então que uma plataforma, mesmo como o Facebook, ela pode se tornar infraestrutura para o desenvolvimento de outras aplicações. Então, os desenvolvedores eles querem implementar ferramentas dentro dessas plataformas que façam com que elas se tornem melhores, mas também que façam com que elas coletem mais dados dos usuários. Então, por exemplo, o botão curtir do Facebook, ele é uma API que foi inserida na plataforma e que foi capaz de revolucionar a maneira como as pessoas, enfim, como as empresas conseguem ver a reação das pessoas a determinadas propagandas, a determinados posts, etc. Então, isso faz com que elas ganhem um certo poder econômico, porque quanto mais gente tem naquela plataforma, mais essas pessoas querem desenvolver ferramentas para elas. E um outro ponto em relação a isso é também o fato de serem plataformas de dois lados. O que isso quer dizer? Elas não são necessariamente voltadas para um mercado de consumo específico. Elas são plataformas intermediadoras. Então, o Facebook, por exemplo, ele pega as empresas que desejam direcionar uma propaganda e tem lá uma grande quantidade de pessoas que usam a plataforma. Quanto mais pessoas usam a plataforma, melhor é para aquelas empresas que estão querendo direcionar uma propaganda. A mesma coisa quando a gente usa o WhatsApp. É muito mais fácil para a gente usar uma ferramenta de comunicação que tenha o maior público possível lá dentro já, né? Porque a gente não vai ficar querendo escolher para determinada pessoa eu uso o Telegram, para determinada pessoa eu uso o Wire. Então, isso facilita a comunicação entre as pessoas e por isso que essas plataformas normalmente ganham com isso. Isso é chamado de um efeito em rede. A partir disso, existem custos de mudança, ou seja, as pessoas ficam nessa dependência operacional em relação a essas ferramentas e, enfim, não querem mais mudar delas. E também existe uma questão que é a corrida pelo mercado, de você querer se tornar o primeiro a desenvolver uma ferramenta, uma solução que seja inovadora. E quando você é o primeiro, você aprende com esse caminho, Você já tem uma experiência de desenvolvimento e muitas vezes você acaba ganhando um conhecimento que é muito valioso. E esse conhecimento faz com que você ganhe poder de mercado e acabe se tornando isolado numa posição dominante. Bom, basicamente, esses são uns fenômenos interessantes de serem analisados nesse contexto das economias digitais. E aí a gente fala, a partir disso, do que a defesa da concorrência pode fazer nesse contexto. Existe uma coisa específica da defesa da concorrência, que é justamente esse controle de estruturas ou de condutas, o controle do poder de mercado que existe nas empresas, para que, enfim, elas consigam competir, para que exista um poder de escolha maior dos consumidores. O controle de estrutura se dá a partir da notificação de atos de concentração. Então, quando uma empresa quer se fundir ou quer comprar uma outra, ela notifica o CAD ou qualquer outra autoridade antitruste para ter essa operação avaliada. E aí existe o controle de condutas, que é um controle que existe, enfim, a posteriori, que é quando a empresa se junta a outras empresas e faz um cartel, por exemplo, ou quando ela tem uma conduta unilateral, ou seja, quando ela age de maneira, enfim, ela abusa do seu poder dominante no mercado para ter alguma conduta anticompetitiva. Então, é basicamente isso que a defesa da concorrência pode fazer, controlando essas estruturas existentes no mercado e garantindo o poder de escolha maior para o consumidor. E é interessante também ver como a defesa do consumidor e a concorrência são dois lados de uma mesma moeda. Enquanto a concorrência está olhando para o lado da oferta, a defesa do consumidor está olhando para garantir as melhores condições do lado da demanda. Oi? Bom, e é justamente essa questão de como considerar o bem-estar do consumidor que é a grande questão debatida hoje no âmbito do direito da concorrência e em relação às economias digitais. Enfim, o mainstream, a teoria mais dominante hoje em dia sobre defesa da concorrência, fala no bem-estar do consumidor apenas em relação ao preço. Então, as autoridades antitruste, em geral, avaliam uma operação
uma operação de compra, de fusão de uma empresa, ou enfim, uma operação que tenha uma conduta unilateral, se perguntando apenas quais são os efeitos daquilo para o consumidor em relação ao preço ou então em relação às eficiências do mercado. Acontece que quando a gente fala de economias digitais, muitas vezes a gente está falando de enfim, compartilhamento de dados e coleta de dados. E dados são um preço implícito, que não é uma coisa que, enfim, a pessoa vai pagar e o preço vai aumentar. Muitas vezes esses serviços são gratuitos. E como eles são gratuitos, né, não fica muito claro qual vai ser o impacto para aquilo da vida do consumidor, porque não existe um preço. Então, enfim, existe uma grande discussão hoje no direito antitrust de como considerar esse bem-estar do consumidor e como defini-lo, né? Essa é talvez a maior questão que existe hoje em dia para a aplicação de, enfim, uma medida, uma multa, qualquer coisa do tipo em relação a essas grandes empresas. E aqui eu queria dar alguns exemplos de casos que já foram discutidos no âmbito de autoridades, né, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O primeiro deles é esse caso da multa do Facebook pela União Europeia. Esse caso é bastante interessante porque quando o Facebook comprou o WhatsApp, ele falou, não, nós não vamos compartilhar dados de usuários do WhatsApp com o Facebook. E aí o que aconteceu quando teve a mudança dos termos de uso do WhatsApp foi que ficou claro que, na verdade, esse compartilhamento iria ocorrer. Então, na verdade, eles estavam descumprindo o que foi dito para a União Europeia na época em que ela aprovou essa aquisição da empresa. E aí, eles multaram o Facebook em 110 milhões de reais por causa justamente dessa operação que existiu. Outro caso que eu coloquei aqui é um caso brasileiro, mas que, na verdade, já foi discutido também na Europa e nos Estados Unidos, que é o caso do Google Shopping. O que acontece? O Google, ele coloca sempre em evidência a ferramenta dele de compras. E aí uma rede de varejo também, de compras online, ela reclamou a respeito disso para as autoridades antitrust, falando que isso seria uma prática anticompetitiva. E aí rolou uma divisão também em como considerar isso, né? Primeiro, a autoridade europeia multou o Google em razão dessa vantagem que ele estaria exercendo sobre essa ferramenta. Mas, por outro lado, a autoridade dos Estados Unidos falou que isso não seria uma prática anticompetitiva, que ele só estava fazendo uso ali do espaço que era dele já e que era só um produto a mais oferecido. Bom, a autoridade brasileira seguiu a linha aí dos Estados Unidos, recomendou o arquivamento da operação, da investigação. Então, a Google não foi multada nesse caso. Outro caso que eu coloquei aqui é o do sistema Android. Esse é um caso também da União Europeia e que está sendo agora discutido no Brasil. Acabou de, enfim, recém-investigado e não teve ainda uma solução. Mas é um caso bastante interessante também, porque a Europa multou a Google porque ela estaria, enfim, fazendo com que os fabricantes do sistema Android, eles tivessem que inserir necessariamente a ferramenta de buscas do Google nos sistemas Android e nos sistemas que estavam sendo vendidos. E não apenas inserir obrigatoriamente, mas também ser o único sistema. Então, o fabricante não poderia inserir o Google Buscas e o DuckDuckGo, que também é outro navegador, que também é outro sistema de buscas. Então, isso fazia com que eles realmente, né, prendessem o consumidor àquela coisa, né, aquela ferramenta unicamente da Google. E aí ela foi multada, uma multa já muito maior, de 4 bilhões de euros, por causa justamente dessa conduta que eles consideraram anticompetitiva. E, bom, aí existe também, enfim, toda uma questão em relação à autoridade alemã e o Facebook. E aí é interessante esse caso, porque a autoridade alemã, ela usa um argumento mesmo de proteção de dados. Porque ela fala que o Facebook, ele não poderia dar eu já estou terminando, tá? Ele não poderia dar um consentimento no atacado. O que isso quer dizer? Ele, em geral, ele pega o consentimento das pessoas e ele já compartilha esses dados com as outras empresas, né? O Instagram e o WhatsApp. O que a autoridade alemã falou? Não pode ser assim, na verdade você não pode fazer isso no atacado, isso tem que ser uma coisa específica. E aí é isso, né? Esse caso está sendo agora discutido justamente na justiça alemã, porque o Facebook reclamou dessa decisão da autoridade antitrust alemã,
e agora isso está sendo discutido mesmo pela justiça de lá, nas Supremas Cortes e tal. Bom, esses são os casos que eu queria trazer aqui, e, enfim, acho que deu para perceber que é todo um grande imbróglio de problemas e de questões que existem, e também é interessante da gente pensar nessas diferentes visões que existem justamente sobre, né, qual que é o dano que existe, qual que é realmente a definição de bem-estar de consumidor que a gente tem que considerar. Acredito que sejam esses os pontos principais que eu queria trazer aqui, e eu me coloco à disposição para o debate. Obrigada. Muito obrigado a Bárbara, do IDEC. Passamos, sem delongas, a palavra para a Veridiana Limonte, do NUCED. Bom dia a todas e a todos. Vou, enfim, pegar a carona aqui na fala da Bárbara para trazer mais algumas discussões relacionadas à discussão de dados e direito antitruste. A gente sabe que a concentração do poder econômico na internet é cada vez mais um assunto, né? Ou na economia digital, não só na internet, mas na economia digital. É cada vez mais um assunto com dados que demonstram, né, a sua dimensão. E como a Bárbara estava falando, isso tem a ver com o papel de intermediação que essas empresas às vezes em distintas áreas, cumprem também. E que, embora digam respeito a um conjunto multifacetado de atuação, de áreas de atuação, todas elas se baseiam na mobilização da contribuição advinda de atividades humanas. E, nessas atividades humanas, os dados que estão incluídos aí, né? Então, seja o Google monetizando as nossas buscas, o Facebook monetizando as nossas redes sociais, o LinkedIn as nossas redes profissionais, o Uber os nossos carros, eles dependem da digitalização das atividades humanas criadoras de valor e também dos dados que a gente vai produzindo nessas atividades. E o antitruste, chamado a atuar nesse contexto, a gente vive agora um momento de como ele deve intervir, né? E como ele deve intervir, se os seus instrumentos eles são adequados ou inadequados para incidir sobre essa realidade, em que medida os dados, na sua combinação com processamento por meio de algoritmos, aprendizado por máquina, ciclos de feedback, etc., devem ser considerados ou não nessa análise. E há autores, há discussões que dizem que, bom, embora os dados sim cumpram um papel, eles não são efetivamente uma barreira à entrada, e essa concentração que a gente vive, que a gente verifica, faz parte de uma dinâmica de concorrência em que existem alguns grandes em algum momento, mas que que ficam num contexto de terem que inovar, e podem sim perderem o seu reinado nessa economia, né? Então, nessa discussão, dois pontos principais são sempre colocados. O primeiro é o que se chama de multi-homing no direito antitruste, né? Nessa avaliação de quantos dados são determinantes para manter uma posição de dominância. O multi-homing quer dizer que o uso de uma plataforma não impede o uso de outras. Então, sim, você pode ter uma plataforma dominante, mas como elas, em geral, são gratuitas, não tem um custo tão alto para você também utilizar outras ou mudar simplesmente para outra plataforma. E a questão da concorrência dinâmica, alguns autores, enfim, ressaltam, bom, antes tinha o Orkut, depois veio o Google, depois veio o Facebook, o iOS com a Apple e o Android com o Google desbancaram o Windows nos sistemas operacionais. Então, sim, embora tenham gigantes em determinado momento, mesmo esses gigantes estão submetidos a uma lógica em que eles precisam investir e inovar o tempo inteiro, senão eles perdem o seu lugar, né? E ainda uma discussão de que muitas dessas plataformas diversificam as suas atividades, então, em alguma medida, mesmo que alguma empresa seja dominante em um setor específico, ela pode, se a gente for pensar nas 5 maiores, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Facebook, elas podem competir em algum setor, como, por exemplo, na publicidade, ou podem ser
um concorrente em potencial em alguma atividade diversificada que elas estejam atuando. Então, há uma discussão se, de fato, os dados seriam ou não barreira de entrada, né? Em relação a essa discussão, tem um relatório interessante do Comitê de Competição da OCDE sobre políticas de concorrência e Big Data de 2016, que justamente discute essa nova realidade, porque não é só a quantidade de dados e uma velocidade de tratamento, mas sim a combinação desses dados com a operação de algoritmos e a possibilidade de se criar ciclos de feedback, né? E, a partir desses dados, a qualidade das plataformas se empoderar a partir deles, a sua relação com a plataforma, a quantidade de informação que ela tem sobre você faz com que a sua experiência nessa plataforma seja diferente em relação às outras, e a quantidade de dados que ela tem sobre todos aqueles que a utilizam também interfere nisso. Então, tanto nesse relatório da OCDE, como em discussões, como em um outro documento interessante, importante, das autoridades de concorrência francesa e alemã, discutem como isso pode trazer um elemento que há alguns anos não estava colocado, né, mesmo em relação à economia digital. Em relação ao multi-homing, esse é um ponto. Eles falam assim, bom, de fato, não tem um custo de preço para você alterar de uma plataforma para outra, mas na economia digital, quando a qualidade é a única dimensão de competição, ou a principal, os efeitos de rede, que a Bárbara já colocou, né, que é a sua percepção de qualidade do serviço, ou de utilidade no serviço, aumenta quanto mais entram pessoas, principalmente da sua rede de contatos e tal. Quando esses elementos são muito mais importantes do que o preço, quando a qualidade e o efeito de rede são muito mais relevantes do que o preço, isso também cria um custo de alterar de uma plataforma para outra, no sentido de que você não vai para um lugar onde não tem ninguém que você conheça, né? E que a plataforma também já não está acostumada com você, digamos assim, né? Não te conhece e não oferece os serviços da forma que faça sentido para você. Por isso que uma autora que discutiu muito a Amazon diz que nessa economia digital, ali na Cannes, tem também uma lógica de o vencedor leva tudo. Então, a gente acaba chegando numa lógica em que muitas plataformas ou negócios ficam operando durante algum tempo no vermelho, com investidores, né, cobrindo esse prejuízo, por ter uma percepção de que, quando ganharem aquele nicho específico, ela vai se estabelecer em relação aos demais. Então, também cria uma lógica nesse sentido. E também uma lógica de que muitos querem investir para criar suas startups, não porque querem derrubar os gigantes, mas porque querem ser comprados por eles. Então, também uma lógica de fusões e aquisições nesse setor que compromete, né, uma dinâmica de concorrência de fato. E aí, quando a gente pensa nos instrumentos do antitruste, uma das questões que mais se coloca a priori, né, é a aplicação dos seus instrumentos tradicionais nessas análises de fusão e aquisição. A análise do WhatsApp e do Facebook, nesse caso, é um exemplo de que a lógica tradicional de pensar como um dos parâmetros para autorizar ou não, ou pelo menos para analisar a priori fusões e aquisições, ser aqui, por exemplo, quando a gente... ser o valor monetário da operação, né? Isso, no caso da economia de dados, traz elementos que não necessariamente estavam colocados antes. Então, ali na Cannes também, ela propõe que... Ela diz que não necessariamente esses critérios tradicionais do antitruste incluem uma devida consideração do valor associado aos dados, né? Agora as análises começaram a fazer isso um pouco, mas ainda não o suficiente. E aí ela propõe que a análise prévia de atos de concentração seja estendida a casos envolvendo certo tipo de dados ou quantidade de dados. Por exemplo, quando conferirem a um agente um conhecimento direto e profundo das operações comerciais de um competidor. As autoridades de defesa da concorrência francesa e alemã também abordam esse ponto no seu relatório, destacando que, em muitos mercados, a fusão entre um estabelecimento já consolidado e outro entrante iniciante podem ter efeitos insignificantes, mas, em um mercado que se utiliza intensivamente de dados, essa fusão pode resultar em um acesso diferenciado a esse recurso.
e aumentar a concentração se um novo entrante, por exemplo, tiver acesso a uma grande base de dados. Então, alguns elementos, e aí as autoridades ressaltam alguns elementos para uma análise nesse contexto. Primeiro, o possível favorecimento da nova entidade em razão da combinação de diferentes bancos de dados, especialmente se os competidores não forem capazes de replicar as informações resultantes dessa combinação. O risco de exclusão de novos competidores quando os agentes participantes da fusão tenham posição relevante nos mercados, seja na cadeia, né, para cima ou para baixo, na cadeia. E os eventuais ganhos de eficiência a serem ponderados com os riscos de competição. Então, nesse sentido, os bancos de dados e essa operação por algoritmos, eles devem ser considerados como um fator adicional na análise de antitruste, para além da questão da proteção de dados também, mas aqui mesmo a dinâmica dos dados, para além da discussão da proteção de dados em si. E aí que a autoridade passe a considerar isso. No caso da Microsoft e da compra do LinkedIn pela Microsoft, alguns desses pontos eles foram considerados, principalmente em relação a efeitos de rede, né? Isso foi analisado pela Comissão Europeia em 2016 e a maior parte dos mercados que foram analisados, né, pela Comissão Europeia, não se verificou um problema, mas na relação com redes sociais profissionais, a Comissão Europeia considerou que haveria problemas, por exemplo, aí, pensando mais na questão de efeito de rede, de efeito conglomerado, a Comissão Europeia considerou que a Microsoft poderia colocar o LinkedIn direto já nos seus sistemas operacionais, e isso poderia criar uma exclusão em relação a outras redes sociais profissionais, poderia vincular o Office ou o Outlook também com o LinkedIn, e isso poderia criar efeitos de rede e prejudicar outras redes sociais profissionais. E fez uma avaliação em relação à própria privacidade, porque essa também é uma discussão que se faz, né, o quanto a privacidade e a proteção de dados são elementos para serem considerados na análise antitruste, como um elemento de qualidade, por exemplo, do serviço, né? E nesse ponto, a comissão ela considerou sim que poderia haver uma degradação da privacidade, porque ela entendeu que havia concorrentes do LinkedIn que ofereciam padrões superiores de proteção à privacidade, e que o exercício de uma posição dominante pelo LinkedIn poderia levar à marginalização desses concorrentes potenciais. E que aí os consumidores eles seriam prejudicados pela falta de outras opções de plataformas que defenderiam ou que teriam padrões melhores em relação à proteção de dados. E, nesse caso, ponto específico de redes sociais profissionais, nessa análise da Comissão Europeia, foram criados remédios para que a relação entre o sistema operacional e produtos da Microsoft, como o Office e o Outlook, não retirassem competidores do mercado de redes sociais profissionais. Então, a gente vê que, seja em relação à importância da proteção da privacidade, como um elemento de liberdade de escolha do consumidor ou de qualidade do serviço, começa a ser integrada nas análises antitruste, mas ainda não a ponto de alterar a dinâmica desse mercado. E também uma consideração de como os dados, enquanto ativos, podem ou não levar a uma concentração maior nessas operações, né, de fusões e aquisições. Mas ainda existe muito a discutir em relação ao direito antitruste, em relação, inclusive, à sua abordagem tradicional, né, de focar numa avaliação de bem-estar do consumidor, o que significa isso, se isso está só ligado à qualidade e liberdade de escolha, ou se existem outros elementos maiores ou que alarguem mais essa compreensão do direito antitruste. O que, no fundo, também é um debate já antigo dentro do direito antitruste de quais seriam os seus objetivos, né? Se o seu objetivo é o bem-estar do consumidor, se o seu objetivo é atacar a concentração do poder econômico em si, mesmo que para em alguns momentos isso seja considerado eficiente, mesmo que se analise que essa concentração é eficiente. Enfim, na economia digital, debates antigos em relação ao direito antitruste se potencializam, se colocam com mais força, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre eles. Bom dia a todas e todos.
Quero agradecer ao Diogo, a organização do CGI, o pessoal de apoio, o pessoal do IUF que tem feito aqui o apoio do funcionamento das reuniões, dos painéis. Muito bem, brigadíssima. E a minha fala aqui, depois da fala da Bárbara e da Veridiana, que estão estudando bastante profundamente esse tema, é uma fala de impressões, né? E de levantar alguns highlights para disposições legais que eu acho que meio que respondem essa última pergunta que a Veri fez para fechar a fala dela, né? O que inspiraria a atuação dos órgãos antitrust para fazer uma interpretação mais ampla e mais adequada à realidade dos mercados hoje, de modo a organizar um pouco o cenário. Primeiro, a gente está falando de um poder de mercado absurdo. Quando a gente fala de uma plataforma que tem 2 bilhões e 700 milhões de usuários espalhados por vários países, a gente está falando de uma economia muito maior do que um continente, por exemplo, muito maior do que o continente africano, quase que o dobro do continente africano. Depois a gente está falando de empresas, quando a gente pensa no YouTube, por exemplo, e vendo os dados de janeiro de 2019, que tem uma interferência no fluxo de informação determinante. Quando você pensa que quase 5 bilhões de vídeos são assistidos a cada dia na plataforma do YouTube, é alguma coisa que eu acho que não tem precedentes e que mereceria atenção mais firme dos órgãos de controle da concorrência. Tanto o Facebook quanto a Alphabet, né, que é a holding do grupo Google, né, tem como principal fonte de renda a venda de publicidade, como já foi dito aqui pela Bárbara e pela Veri, justamente porque elas são as duas maiores empresas que concentram o mercado de dados pessoais. E quanto mais pessoas estão nessa plataforma, mais atraentes essas plataformas são para os anunciantes, e não só para os anunciantes, para os governos que usam também essas plataformas como instrumento não só de comunicação, mas de vigilância também, né? E lembrando que o Facebook e o Google, desde 2015, eles vêm alternando a liderança do mercado de notícias na internet. Eles são responsáveis por mais de 70% das notícias lidas na internet. E aí eu quero lembrar aqui que eles não são simplesmente um espaço onde qualquer empresa de mídia vai e publica. Não. Eles têm uma atuação editorial sobre a publicação de notícias. O Facebook, por exemplo, vende um serviço para as empresas de mídia, que é o Instant Articles, que ela faz um clipping da empresa de mídia que contrata o Facebook, clipa aquilo, resume a notícia e faz o impulsionamento de acordo com o trabalho de perfilamento que seus algoritmos fazem. Então, não só ela decide o que você vai ler, mas ela decide quem vai ler e qual quantidade vai ler. O YouTube, por sua vez, decide não só o que você vai ler, mas o que você vai ver, mas também o que você não vai ver, né? Nós do Intervozes temos uma ação, fizemos agora, semana passada, uma representação contra o YouTube na Procuradoria-Geral da República, por conta de mecanismos de remoção de conteúdos baseado em direito autoral, né? Abrindo mão e desconsiderando a atuação do Poder Judiciário para fazer o exame de práticas que contrariem direitos autorais. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente está falando quando a gente fala do Facebook e o WhatsApp, porque são da mesma empresa, e inicialmente, quando o Facebook comprou o WhatsApp, ele disse, né, que não faria a reunião das bases de dados das duas plataformas, e menos de 2 anos depois anunciou que passaria a fazer. Então a gente está falando de uma quantidade de base de dados enorme, e a gente está falando de uma empresa que concentra, né, que você tem mais de 130 milhões na base do Facebook no Brasil, né, associada a empresas que dão conexão à internet, que também concentram o mercado.
Então, você tem duas camadas de concentração extremamente complicadas, né? E que interferem diretamente no direito nosso de livre fluxo da informação. E aí a gente está falando, quando a gente fala de privacidade, quando a gente fala de livre fluxo de informação, a gente está falando de liberdade e justiça social. Respondendo um pouco, tentando responder uma parte da pergunta da Veri, né, o que justificaria uma atuação mais incisiva e mais forte, né, dos órgãos antitrust, eu invocaria aí a lição do Axel Honneth, que quando ele trata do direito à liberdade, ele fala o seguinte: a liberdade, ela tem juridicamente, né, uma esfera individual, mas ela também tem uma esfera coletiva. E nessa esfera coletiva, os comandos, né, e a criação de estruturas para a proteção da liberdade na esfera coletiva, ela é muito mais direcionada aos poderes públicos, que precisam criar normas, criar mecanismos de regulação e de fiscalização para garantir, numa escala coletiva, a nossa privacidade e a nossa liberdade. Tanto é assim que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo, no seu artigo 1º, diz que uma das finalidades, das principais finalidades da lei, é proteger a liberdade e os direitos associados à personalidade da pessoa natural. Isso está expresso na Lei de Privacidade, justamente porque quando a gente fala de privacidade, a gente está falando de liberdade também. Bom, nesse sentido, né, quando a gente fala de direito de livre fluxo à informação, a gente está falando de uma atuação sobreposta de direitos. A gente está falando do direito do consumidor, e aí eu quero dizer que o Código de Defesa do Consumidor traz expressamente, no artigo 4º, inciso 6º, que trata da Política Nacional das Relações de Consumo, a previsão de coibição de práticas anticompetitivas. Isso está expresso no artigo 4º. E o artigo 4º, que trata de políticas da Política Nacional das Relações de Consumo, ele é direcionado para as empresas, mas ele é especialmente direcionado para os organismos públicos. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, a gente está falando de Código de Defesa do Consumidor, do Marco Civil da Internet, que também coloca no artigo 8º como pressuposto e condição para o uso e exploração da internet, a garantia da privacidade, da liberdade, e temos também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E temos o direito concorrencial, o Sistema Nacional de Defesa da Concorrência, obviamente, que eu entendo o desafio, eu entendo que todo esse sistema foi construído sobre uma realidade de funcionamento dos mercados muito diferente do que a gente tem hoje. As plataformas instauraram, na realidade as plataformas não, mas a exploração do Big Data como principal recurso, como principal modo de produção para obtenção de lucro, apresenta, né, impõe uma nova realidade que desafia esses órgãos. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte, inclusive com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Eles dizem o seguinte: as leis, elas são organismos vivos. Tudo bem, até um momento, você precisa, na interpretação, adequar aquela lei às realidades. E eu acho que está faltando muito isso. Eu vejo aqui no Brasil uma intenção e uma prática já, por exemplo, do Senacom, tentando se ajustar a essa nova realidade, ainda que incipiente, mas não vejo isso tão fortemente na Anatel e no CAD, aí, onde seria o local primordial para isso acontecer, eu vejo isso muito distante. E aí, eu não sei se todos estavam aqui na sessão de ontem, mas eu vou passar rápido, porque eu tenho menos de 3 minutos. Os dados mostram, né, os dados de acesso à internet mostram que a gente precisa ter muito atenção com essa associação entre plataformas, especialmente Facebook, e as empresas de conexão à internet, porque isso está determinando o nosso direito ao livre fluxo de informação, nosso direito como cidadãos, nosso direito como eleitores, né? E a gente tem aqui esses dados que se mostram
claramente que a maioria dos acessos são feitos pelos dispositivos móveis, com base em planos de acesso muito limitados, né? Então, a gente tem um acesso qualificado para consumidores de alta renda e um acesso muito menos qualificado para os consumidores de baixa renda e consumidores da classe C, D e E, porque quando você pensa na classe C, 61% acessando a internet exclusivamente com base em planos de franquia e, ao final da franquia, acessando Facebook e WhatsApp, a gente entende por que as campanhas de desinformação, principalmente no Brasil, acontecem via WhatsApp. Aqui tem a distribuição, são dados atualizados até agosto de 2019 pela Anatel, mostrando que os planos pré-pagos predominam, né? E influenciando o tipo de uso que se tem na internet. Então, é um uso muito desqualificado quando a gente pensa o que é inclusão digital, quais seriam as finalidades desejadas para se fazer a inclusão digital, quando a gente pensa em termos culturais, sociais, econômicos, né? Lembrar que essas plataformas, elas surgiram, elas se desenvolveram num momento do mundo em que os países estavam muito, tinham adotado, né, práticas neoliberais, onde você tem uma atuação reduzida do Estado, uma baixa valoração de direitos sociais, né, e uma baixa atuação do Estado na busca da garantia do bem-estar social. Então, a gente vai ter que voltar no poder que essas empresas conquistaram, né? A gente tem uma ausência de governança na prática dessas empresas, por isso as discussões a respeito de se discutir ética nos diversos segmentos de atuação de algoritmos e uso de inteligência artificial, utilizada vastamente por essas empresas que concentram o mercado de uma forma bastante significativa, e ainda que tenha gente que diga, especialistas, juristas, que não há possibilidade de se aplicar o direito concorrencial do jeito que ele está posto hoje, para atender questões relativas à desinformação, como a gente tem assistido em vários países, a gente tem pessoas, tem a Sally Hubbard, ela é americana, ela tem trabalhos, artigos tratando disso. O Intervozes desenvolveu esse trabalho, Monopólios Digitais, está na plataforma, está no site do Intervozes, intervozes.org.br, onde existem considerações importantes a respeito das questões concorrenciais que atingem a exploração da internet. Temos a Orla Linsky, que também sugiro que vocês... uma pessoa incrível, deu uma palestra lá no seminário de privacidade, agora lá no CGI, que aconteceu a semana passada, e eu vou passar rápido que meu tempo acabou, mas mostrando que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz diversos dispositivos que podem garantir serem utilizados para a gente fazer frente ao poder dessas grandes plataformas. Então, eu estou à disposição para perguntas e muito obrigada. Bom dia a todos. Queria agradecer pelo convite dos organizadores. O LabCon é um laboratório que existe há 28 anos na UNB, pesquisa tradicionalmente políticas de comunicação e, assim como todos os debates que envolvem radiodifusão e telecomunicações, se vê defrontado com os desafios colocados pelas mudanças no ambiente digital. Eu vou passar rapidamente, aqui eu fiz uns slides um pouco mais longos, vou passar rapidamente para não repetir o que já foi dito e a gente pode retomar a conversa no momento das perguntas. Acho que o primeiro ponto é a gente precisa dar um passo atrás e entender em que contexto que essa discussão sobre economia digital está colocada. E aí a gente tem uma discussão, inclusive, sobre qual é o nome que a gente dá para essa sociedade. Não dá tempo de entrar nisso aqui, mas eu queria colocar que, desde as correntes que acreditam a informação um papel quase de transformação radical da nossa sociedade, e outras correntes um pouco menos
estruturais nesse sentido. Eu me filio mais àquelas que continuam chamando a sociedade em que a gente está de neoliberalismo como uma etapa contemporânea do capitalismo, mas isso não significa que a gente não possa olhar para a importância das mudanças trazidas pelas tecnologias. E aí eu queria só pontuar em relação ao contexto uma questão chave. A gente está num momento em que a gente teve uma crise recente no capitalismo, que inclusive não se deu no mesmo momento em diversos países, e o capitalismo tenta se recuperar dessa crise e não consegue. A gente tem problemas de taxa de crescimento, risco de recessão global, desaceleração da produtividade, e a economia digital aparece como uma proposta de salvação no meio disso. A gente tem desde as projeções do Fórum Econômico Mundial, que fala de 100 trilhões, nomenclaturas diversas como Quarta Revolução Industrial, a gente tem a Universidade da Singularidade falando em tecnologias exponenciais, ou seja, existe uma promessa de que essas tecnologias salvarão a sociedade, seja no seu aspecto econômico, seja no seu aspecto social. E aí a gente precisa olhar para essa transformação da tecnologia, percebendo não apenas a questão dos dados, mas como os dados se constroem, são tratados e processados para serem, em primeiro lugar, informação e, em segundo lugar, aplicações inteligentes. Então, todo esse ecossistema que envolve, inclusive, infraestrutura, como a Flávia trouxe muito bem aqui, e a gente tem uma infraestrutura que agora com 5G e com IoT vai ficar muito complexa, né? A gente precisa perceber e olhar para esse ecossistema com uma lente um pouco mais distante para entender de que maneira a concentração atua nisso e de que maneira a lógica de funcionamento dos dados e desses agentes gera ou não gera concentração, que é somente enquadrando efetivamente o problema que a gente consegue discutir as soluções. Então, vou passar bem rapidamente por isso, mas acho que já foi discutido aqui bastante, né? Quando a gente está falando de dados, a gente está falando de um novo ativo que gera uma transformação qualitativa nessa economia e que se torna uma vantagem competitiva. Porque os competidores passam a conhecer todo o mercado. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, por exemplo, ele comprou porque ele havia adquirido uma empresa antes que identificou que o WhatsApp era o grande aplicativo de potencial de fazer frente às aplicações que o Facebook já tinha. Ou seja, essas empresas conhecem o mercado, conhecem os seus consumidores e com isso conseguem oferecer produtos que têm um impacto muito maior. E aí, números que a Flávia já trouxe, nós estamos falando de empresas que chegam na casa dos bilhões de pessoas. E aí, que empresas são essas? Obviamente, a gente não pode reduzir o ecossistema digital às plataformas. Esse ecossistema é muito diverso. A gente vai ter desde ofertantes de infraestrutura até startups criando as aplicações mais diversas. Mas não é à toa que a gente tem as grandes plataformas já citadas pela Bárbara, pela Veridiana e pela Flávia, com um poder de mercado gigantesco, porque elas se beneficiam dessa capacidade de conectar os vários lados. E aí geram com isso efeitos de rede, como isso já foi colocado aqui. Ou seja, o grande ativo dessas plataformas não é comprar insumos de um fornecedor, processar, fabricar uma coisa e vender no mercado. É colocar pessoas em contato. E ao fazer isso, elas têm um ativo que é central e que faz um reforço da sua posição dominante. Então, por exemplo, a gente tem movimentações de empresas de sair do Facebook porque as páginas do Facebook hoje em dia não servem para nada. Mas essas empresas migram para o Instagram, que é um serviço do Facebook. A gente tem pessoas que saem das redes sociais do Facebook para ir para o Instagram, que não adianta muita coisa. Ou uma pessoa que sai do Facebook Messenger para ir para o WhatsApp. Porque essas empresas se utilizam de diversas estratégias concorrenciais, inclusive as mais básicas, como já foi colocado aqui pela Veridiana, que é a da aquisição. Essas empresas compram os seus concorrentes, sejam eles nos próprios nichos de mercado, como foi o caso do Facebook com o Instagram e com o WhatsApp, sejam de nicho de mercados diferenciados. O Google percebeu isso muito cedo, comprou o Android, que era uma startup, e transformou no maior sistema operacional do mundo. Comprou o YouTube muito cedo e transformou na maior plataforma de vídeo do mundo. E essa integração faz toda a diferença. Essa dinâmica específica, se a gente pode falar numa economia de dados, e vários autores discutem as lógicas específicas da economia de dados, a gente também pode falar numa economia de plataforma que funciona com essas características já colocadas aqui. Os efeitos de rede não são absolutos, há efeitos de rede, inclusive, negativos, e o caso do Facebook é evidente.
Ou o caso do Uber também, pessoas passam a deixar de pegar o Uber porque a entrada de muitos motoristas gera risco, gera receio, mas os efeitos de rede positivos são certamente muito mais poderosos. Então, quando essas plataformas combinam o uso intensivo de dados, os efeitos de rede, com a capacidade de processamento e controle desses ecossistemas, se a gente olha, por exemplo, para o sistema operacional, como é o caso do Android, nos casos citados pela Bárbara, ou se a gente olha para as lojas de aplicativos como a Play Store e a App Store da Apple, eles definem e regulam as formas pelas quais os agentes econômicos podem ou não funcionar ali. Dando um exemplo muito singelo, quem aqui tem o Firefox Focus no seu smartphone? É um navegador. Eu uso esse navegador, ele não me permite o Facebook neste navegador, que é o navegador mais preocupado com dispositivos de privacidade por design, ele não permite subir uma foto no Facebook. Então eu tive que voltar a usar o Chrome para conseguir fazer isso. Esse exemplo não abarca uma verticalização, porque o Chrome é do Google e o Facebook não é. Mas os vários exemplos citados pela Bárbara e pela Veri, das não só avaliações, mas multas já aplicadas a essas aplicações, mostram como a pré-instalação e diversas outras estratégias são muito eficazes. Então, eu não vou me deter muito tempo aqui, mas na rede de pesquisadores em governança apresentei um trabalho tentando fazer um retrato dessas plataformas, e quando a gente olha para os mercados, a gente vê esse domínio muito efetivo. E aí a gente tem inclusive uma dificuldade, no momento que a Bárbara e a Veridiana falam da inadequação dos instrumentos, a gente tem uma dificuldade inclusive dos indicadores. Qual é o indicador que a gente usa? É número de pessoas? É receita? É capacidade de erguer as barreiras à entrada? Só a gente tem indicadores diferenciados nesses dados. Isso é uma evidência de como a gente está lidando com um cenário muito complexo. A concentração já foi tratada aqui e na literatura a gente tem inclusive diferentes nomes para elas, né? Ou seja, a gente pode falar de datopólios, como o Grooms e o Stuck falam, ou de monopólios modernos, os termos variam. Eu, na minha tese de doutorado, propus um nome que, ao falar de monopólios digitais, que é esse termo que eu estou propondo, a gente não está falando de uma estrutura de mercado, que é o emprego tradicional do termo monopólio. Mas nós estamos falando de agentes que partem de nichos consolidados, o Google nas buscas, o Facebook nas redes sociais, usam muitos dados, como já foi colocado aqui, e conseguem diversificar suas atividades, como já foi citado pela Veridiana. O Uber acabou de anunciar que fará uma plataforma de trabalho, não só de motoristas. O Google pesquisa carros autônomos. O Google, para mim, é o maior exemplo, porque ele tem uma subsidiária que se chama X. Essa subsidiária não tem foco. Ela é uma subsidiária para fazer pesquisas sobre qualquer coisa. Mas esse qualquer coisa é um qualquer coisa da cabeça dos engenheiros brilhantes? Óbvio que não. É uma demanda identificada a partir do volume monumental de dados coletados e de toda a base tecnológica que a empresa já tem. E eles estão formulando sobre qualquer coisa. O Facebook, 2 semanas atrás, fez a sua conferência sobre realidade virtual e aumentada. Então, o Facebook se beneficia da sua base de 2,7 bilhões de pessoas para tentar ressuscitar, os mais velhos vão lembrar, um Second Life 2.0. Second Life era um ambiente totalmente virtual. O Facebook já tem 2,7 bilhões de pessoas. Quem que tem mais capacidade de fazer isso? O Facebook ou o engenheiro que está aqui no FIB discutindo inovação? Assim, é uma competição muito desigual. Essas plataformas reforçam aí um poder de mercado, mas quem está discutindo isso precisa identificar que há especificidades. As redes sociais digitais têm lógicas próprias, os mecanismos de busca têm lógicas próprias. O que se chama de economia do compartilhamento, que era muito mais modinha 3, 4 anos atrás, também tem lógicas próprias, mas em todos esses segmentos a gente vê a lógica da economia de plataforma funcionando e gerando concentração. Não é à toa que, por mais que a gente tenha um efeito do multi-homing, e foi muito legal a Veri trazer esse debate aqui, a gente continua tendo as plataformas líderes ampliando o seu poder de mercado. Ou seja, a gente, por mais que a gente tenha um mercado livre no Brasil, a gente tem a Amazon entrando pesadamente.
o maior adversário do Netflix não é a Globoplay, é a Amazon Prime Video, que já entra com uma base de usuários gigantesca. Então eu queria terminar aqui trabalhando, em primeiro lugar, as insuficiências da regulação concorrencial e do antitrust e trazer algumas sugestões e provocações. Diversos autores já colocaram, e aí eu queria dialogar com o debate que a Veri e que a Bárbara trouxeram. O mainstream do antitrust fala em bem-estar do consumidor. Quando você ouve isso, parece uma coisa bacana, né? Quem não quer o bem-estar do consumidor? É uma pessoa maluca que não quer o bem-estar do consumidor. Só que o que está por trás disso foi uma abordagem histórica para justificar a concentração. Não tem problema ter concentração, desde que tenha bem-estar do consumidor. E aí quem define o bem-estar do consumidor? As autoridades concorrenciais. Então o primeiro problema apontado por vários autores é: o paradigma do bem-estar do consumidor não serve para a economia como um todo e muito menos para a economia digital. Ponto 2, os instrumentos que as autoridades concorrenciais e que os reguladores têm também são insuficientes. A gente está discutindo nesse momento uma ofensiva para desregulamentar o setor de TV paga na lei do serviço de acesso condicionado. Lá tem um instrumento claro de restrição à propriedade vertical, ou seja, uma programadora não pode entrar na distribuidora e vice-versa. Como é que a gente olha para esse instrumento numa economia digital? É por segmento? Não é? Como é que a gente trabalha isso? A gente tem uma fragilidade das regras e regulamentos. Os exemplos trazidos pela Bárbara aqui são muito claros, ou seja, as autoridades, no máximo, aplicam multas. O Google, inclusive, já criou uma rubrica de multa no seu relatório financeiro anual, porque para ele não faz a menor diferença. Mesmo uma multa de 4 bilhões de euros. Gente, 4 bilhões de euros é muita coisa. O Google lucra 100 bilhões de dólares. Então ele pode arcar com essa multa. As multas não resolvem mais. E aí queria terminar com algumas... Essa é uma frase de um relatório de 2 pesquisadores argentinos que coloca isso muito claro, assim. A intervenção ex ante, né, que são linguagens do direito concorrencial, se você atua antes ou depois, eles estão trazendo uma coisa que diversos pesquisadores estão colocando. A intervenção ex post não funciona. Não funciona porque o cenário de poder de mercado já está estabelecido. E aí trago aqui a primeira discussão que está sendo pautada, não pelos radicais, comunistas, revolucionários da esquerda mundial, mas pela direita europeia, pelos democratas, que não precisa falar aqui, mas não são esquerda radical nos Estados Unidos, estão pautando uma discussão de que a gente precisa estabelecer limites claros. E não só estabelecer limites, fracionar e enquadrar as empresas que não se colocam nesses limites. E isso não é uma loucura. A lei de meios, que é elogiada na Argentina, fez isso. Você precisa se desvencilhar, e a própria legislação brasileira de TV paga também fez isso. Você precisa se desvencilhar para se enquadrar ali. Muito obrigado pelo aviso do tempo de tolerância, eu vou cumprir 1 minuto aqui, Diogo. Então, assim, esse é o primeiro debate-chave. Se a intervenção a posteriori, ex post, não funciona, é preciso ter intervenção prévia, inclusive enquadrando as plataformas que já estão colocadas. É preciso ter uma análise das fusões. Ou seja, não dá para a gente continuar caindo no conto do vigário da fusão do Facebook e do WhatsApp. Não dá para errar mais vezes do que essas. E aí eu vou dar um exemplo. O Facebook acabou de comprar uma startup que cria um dispositivo que pega os seus dados biométricos do corpo, de batimentos cardíacos, de tudo. Ou seja, não dá para a gente olhar para essa aquisição e dizer: o Facebook é uma rede social, essa outra empresa está lidando com saúde digital. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então, as fusões precisam ser analisadas sobre essa perspectiva. Mas não podemos abandonar e desresponsabilizar o CAD e as autoridades concorrenciais. Elas têm que analisar sim e, infelizmente, não vem analisando a contento. Queria terminar dizendo, é muito importante que o IDEC tenha proposto essa atividade, que o FIB esteja acolhendo, porque ou a gente começa a tratar a discussão de competição no ambiente digital a sério, ou a gente vai ser eternamente refém dessas plataformas. E se até um cofundador do Facebook está dizendo que a gente precisa levar a discussão sobre o fracionamento adiante,
não seremos nós que defendemos uma democracia que vamos abrir mão dela. Obrigado. Muitíssimo obrigado ao Jonas, do LAPCON da UNB, intervenção também bastante densa, muitas informações e reflexões, e nós temos agora um tempo para eventuais perguntas, considerações. Pedimos que aqueles que as tiverem venham ao microfone. Peço, por favor, que se apresentem, tá? Bom dia, sou Helena, integrante do Intervozes. Eu queria aproveitar essa fala do Jonas, agora por fim, para tentar avançar um pouquinho no que seria esse fracionamento. Porque eu acho que quando a gente se prende muito no debate no ex-ante ou ex-post, a gente deixa de ver que a realidade já está posta, inclusive. E talvez a gente ficar pensando se a regulação deveria ser antes ou depois, não enfrenta o conteúdo do que está colocado e as suas implicações. Entre essas implicações, citaria duas. O fato de você ter empresas transnacionais, o que coloca em questão o próprio papel do Estado Nacional, como é que o Brasil, por exemplo, poderia levar um fracionamento do Google, e as características desses mercados, que, como Veri e outras pessoas trouxeram, são muito diferentes do que a gente estava acostumado a lidar, né? Então, eu queria perguntar de uma forma muito concreta, como é que a gente poderia, por exemplo, levar um fracionamento do Google? Isso significaria uma redução do mecanismo de busca? Isso significaria uma proibição de que atuasse de forma horizontal e vertical em outros mercados? Como é que a gente poderia avançar nessa proposição de fracionamento? Obrigado, Helena. Temos mais uma. Peço que, se alguém mais quiser fazer pergunta ou alguma consideração, já se dirija. Vamos fazer todas em bloco e depois passamos aqui para a mesa responder. Bom dia, meu nome é Laura, sou doutoranda em Direito lá na UERJ. E a minha pergunta também é sobre fracionamento. Na terça-feira vazou um áudio, né, do Mark Zuckerberg falando que caso a Elizabeth Warren lá nos Estados Unidos... Não está escutando? A Elizabeth Warren nos Estados Unidos ganhasse, né, as eleições, eles entrariam numa briga forte legal, né? E ela está querendo justamente trazer esse programa para dentro dos Estados Unidos de fracionamento das Big Techs. E aí o principal argumento deles é de que, caso houvesse esse fracionamento, né, o que seria muito bom para tudo aquilo que vocês falaram hoje no debate, principalmente em relação à proteção de dados, privacidade, caso houvesse esse fracionamento, eles não teriam recursos suficientes para poder lutar contra questões de desinformação, por exemplo. E aí ele cita o Twitter, falando que o Twitter é muito menor que o Facebook e que ele não consegue fazer o mesmo bem, né, que eles estão fazendo em relação à desinformação. Eu queria que vocês comentassem isso, por favor. Obrigado. Bom, meu nome é Lucas, sou advogado da AGU e eu queria insistir no tema da Amazon, especificamente no caso da oferta, né, da Amazon recente aqui no Brasil, lançou o Amazon Prime, R$ 9,90 ou R$ 89 por ano, né, que dá R$ 7 por mês, e ali você tem, quem aceitar, né, recebe frete grátis, o stream de vídeo, o stream de música, e etc., né, outras coisas. E a gente sabe que isso foi uma estratégia usada pela Amazon nos Estados Unidos, né, também para trazer vários consumidores e sob a ótica do bem-estar do consumidor, é algo que aparentemente é positivo, né, porque assim, olha, você vai pagar R$ 9,90, você vai ter ali um Netflix, um Spotify e mais o frete grátis, né? Se você pagar separado, olhando unicamente sobre a ótica do preço, você vai pagar a Amazon ali muito menos. E nos Estados Unidos a gente sabe que ele usou essa mesma tática e posteriormente houve ali um aumento de preço e aparentemente, né, esse valor, né, de R$ 9,90, e também nos Estados Unidos existem essas estimativas que eram valores que eram insustentáveis, né, do ponto de vista econômico, ou seja, a empresa, ela por ser uma empresa grande, por estar ali por trás, né, vários investidores, ela tem a capacidade de suportar aqueles prejuízos, então ela pode levar aquilo aí adiante por um bom tempo. E, enfim, a minha pergunta é assim, como lidar com isso, né, e se esse já não seria um caso de também se discutir, né, mais concretamente aqui no Brasil, e principalmente assim, né, como levar isso à frente em relação assim, ao bem-estar do consumidor. Bom, então a empresa está oferecendo um preço pequeno e a gente vai questionar isso como algo que no fundo é prejudicial à concorrência, né? Como explicar isso
para as pessoas em geral, né? Como lidar, enfim, com esse tipo de caso, né? Muito obrigado. Mais duas. Bom dia, sou Aldo Evangelista, advogado de direito digital. Aqui no interior do Amazonas, a maioria dos municípios não tem conectividade. E os que têm são precários, muito lenta. Eu costumo dizer mesmo que não tivesse. Precisa ser resolvida essa infraestrutura para esse acesso à web, à internet. E aí vem justamente a minha dúvida, na opinião de vocês. Se resolve primeiro isso ou a gente busca primeiro mobilizar, assim, vou chamar, essas pessoas dessa realidade que é colocada aqui pelo workshop lá, a cidade lá, a comunidade, essa realidade que ela vai justamente enfrentar após estar conectada na sua vida digital. E até olhando um pouco para a educação digital, mostrando os benefícios da internet, até que ponto ela vem ser tóxica para essas pessoas. E uma segunda pergunta, podemos assim dizer, na opinião de vocês, como cada cidadão podemos justamente enfrentar esse oligopólio de dados, podemos assim dizer, por essas empresas, ou a gente vai sempre depender dos governantes que têm mais poder para assim dialogar com essas empresas, faz que nós consumidores, nós titulares, somos hipossuficientes. Obrigado. Muito obrigado. A última, temos mais uma questão? Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou do programa, bolsista do programa IUS, e a minha pergunta é principalmente para a Veridiana. Primeiro eu queria agradecer, porque eu achei as exposições muito boas, e também pedir desculpa se eu falar alguma bobagem, porque os termos que eu vou usar, eu também não sou super especialista na literatura, são coisas que eu estou começando a estudar agora. É porque a Veridiana falou da dificuldade de precificar a propriedade dos dados. E eu notei que não se falou em regulação concorrencial, mas não se falou nisso como se isso não poderia ser entendido como uma externalidade, entendido no âmbito das fases de mercado, são categorias mais clássicas da regulação. E eu pensei que a LGPD já atua um pouco no sentido de precificar um pouco a questão dos dados. E eu queria saber, assim, considerando que a gente agora surge, que é praticamente um novo ramo da regulação estatal, que é a regulação de dados, na minha opinião, porque a gente ainda precisa do direito concorrencial, se a gente já está atuando em outras formas da regulação, e em que medida esses tipos de regulação se complementariam, se diferenciariam, esse tipo de coisa. Obrigada. Muito obrigado a todos e todas pelas perguntas. Vamos voltar aqui para a mesa. Podemos começar por você, mas eu diria... eu sei que vai ser difícil empacotar em algo como 3, 4 minutos, mas para a gente não avançar muito sobre o tempo, para que já faça as considerações finais. Beleza. Então, acho que eu vou responder a pergunta sobre a Amazon, o Amazon Prime, que foi colocada pelo Lucas. Faz falta não ter uma pessoa do CAD aqui que poderia comentar isso também sob o ponto de vista, né, da autoridade. Mas o que eu acredito é que isso poderia ser considerado um caso de preço predatório, né? Então, o que é isso? Né? Uma prática anticompetitiva em que uma empresa ela baixa muito o preço do oferecimento de um serviço, de um produto, de forma que os concorrentes não ganhem mais dinheiro, ela acabe com esse mercado, vire uma líder numa posição dominante. E aí, eventualmente, depois ela suba esse preço novamente, né? Depois que ela já tiver uma posição consolidada. Acho que sim, seria um caso a ser discutido, muito provavelmente. E sim, também, o bem-estar do consumidor ele deveria ser considerado, né, mais propriamente do tipo, o que pode acontecer depois, né? Dessa prática, dessa conduta. Muito provavelmente uma análise do CAD sobre isso consideraria, né, o estado atual dos outros competidores, então, por exemplo, a Netflix e as outras empresas que oferecem streaming de vídeo, como que elas estão nesse mercado e qual está sendo exatamente, né, fazer um cálculo meio econométrico de, enfim, preços e controle do mercado. Não sei dizer qual poderia ser uma conclusão do CAD a respeito disso. Acho difícil que eles considerassem uma conduta anticompetitiva no estado que temos hoje do CAD, que, enfim, tem lidado com isso de uma maneira mais alinhada com a posição dos Estados Unidos, né, nesse sentido, e que tem,
enfim, procurado deixar essas empresas atuarem de maneira mais livre. Bom, não sei se eu consegui responder muito bem, mas eu acredito que seja basicamente isso o principal. Em relação à primeira pergunta sobre como funcionaria o fracionamento de uma empresa, eu não sei. Porque, né, é uma grande dificuldade, na verdade, também a gente saber qual que é a economia relevante, né? O que o Google... Enfim, o Google é uma empresa imensa que tem inúmeras funcionalidades. E como que a gente poderia separar isso, né? No caso do Facebook é um pouco mais concreto, considerando que houve a aquisição recente do WhatsApp, depois do Instagram, né? Mas é muito difícil saber e muito difícil de mencionar isso também. E é uma coisa muito, né, na suposição só. Bom, acredito que seja isso. Enfim, já que eu tenho que fazer minhas considerações finais aqui, também agradecer a presença de todos que toparam participar do painel. E é isso, gente. Se quiserem continuar conversando depois, eu fico à disposição. Em relação ao Amazon Prime, o que a Bárbara já falou, e o que você disse, né? Bom, do ponto de vista do bem-estar do consumidor, parece bom, poderia parecer bom, né? Nesse paradigma, digamos assim, né? Acho que é legal comentar o que o Jonas falou, de que esse paradigma do bem-estar do consumidor vem nos Estados Unidos numa discussão de se o direito concorrencial deveria combater a concentração em si. E aí muitos dizem que isso poderia, quer dizer, muitos não, alguns autores, né, os mais neoclássicos, diriam que a concentração em si, se trouxesse eficiência econômica, ela poderia ser interessante e, no limite, o direito concorrencial estaria protegendo mais os outros competidores, ou estaria protegendo mais os outros competidores do que necessariamente uma eficiência de mercado ou um bem-estar do consumidor, porque talvez ela pudesse trazer um preço mais baixo, talvez ela pudesse trazer inovação, talvez ela pudesse trazer mais qualidade. Então, ela vem nessa discussão de que não necessariamente uma concentração de poder econômico seria problemática, teria que analisar as condições do mercado para chegar a essa conclusão, avaliando talvez potenciais outros efeitos positivos que poderiam haver, né? E aí a gente vê muito isso na discussão da economia digital, de fato. Existe a qualidade, existe a inovação, mas qual é o limite, né? Qual é esse limite em que, a partir de um determinado momento, você começa a criar gigantes que não conseguem ser superados, porque um outro elemento interessante da fala do Jonas, que tem outros autores, como Stuck Grunes, fala da capacidade deles, inclusive com a quantidade de dados que eles têm, de conseguir identificar padrões de mercado e potenciais competidores no futuro, a partir da capacidade de análise e processamento de dados deles, antes das autoridades da concorrência, né? Então, eles conseguem comprar potenciais futuros competidores antes que a própria autoridade de concorrência tenha condição de avaliar que esses caras serão competidores no futuro. E, bem rapidamente, em relação à pergunta, que eu já falei mais do que eu deveria, também se discute se uma eventual fusão, aquisição ou uma atitude no mercado poderia, se aumentasse a coleta de dados, se isso poderia significar uma elevação de preço, se os dados forem considerados uma espécie de moeda de troca no ambiente digital, né? A comissária europeia da concorrência, Margrethe Vestager, já chegou a falar que se poderia considerar uma elevação de preço, por exemplo, nessa lógica mais tradicional, se isso leva a uma coleta maior de dados, um processamento maior de dados. E, claro, também a privacidade é considerada, a proteção de dados é considerada como liberdade de escolha, como opções e tal. Mas, concretamente, não sei se isso já chegou a ser, assim, mais concretamente analisado nesse sentido, né? Em relação ao fracionamento, essa discussão ela é feita muito em relação ao Facebook, né? De fracionar o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook. Na Amazon já chegaram a discutir, por exemplo, que ela, quando fazia o marketplace, que permite que outros vendam coisas, ela acabava favorecendo os próprios produtos em relação aos produtos dos outros. Então, essa poderia ser, por exemplo,
Agora a Amazon está em tudo também, então não sei, né? Mas, e para terminar, em relação à discussão do Zuckerberg, no que vazou lá dele, né? De que o Twitter teria menos dinheiro para poder fazer o combate à desinformação, o discurso de ódio, que eles investem muito mais nisso. O ideal não seria a gente ter uma plataforma em que isso acontece, né? E ela ser tão importante, ela ter que investir tanto para combater a desinformação e o discurso de ódio, porque todo mundo usa ela e ela controla o fluxo de informação mundial. O ideal seria ter várias mesmo. E aí, se você não está contente com uma, você vai para outra. E aí, o que acontece na plataforma também é um elemento de competição em relação à desinformação, discurso de ódio, etc. E elas investiriam também tendo isso em vista. Enfim, é isso, desculpa. Queria só fazer uma observação com relação ao que você disse, porque a gente volta e meia, justamente por causa dessa lógica, é bom, sempre a armadilha é essa, é bom, então vamos aceitar violação a determinados direitos porque é bom. Eu queria lembrar o seguinte, há um tempo atrás, o Zuckerberg queria fazer o internet.org aqui, que era dar acesso à internet nas regiões remotas, né, onde não havia infraestrutura de acesso à internet. E eu já estava aqui no CGI, a gente discutiu, a gente teve uma interlocução com o Facebook e o Ministério Público Federal, né, baixou uma nota técnica dizendo o seguinte, olha, ok o acesso, mas de quem é a obrigação de acesso? Nós vamos trocar o direito de acesso pelo direito à neutralidade da rede? Pelo direito à privacidade? Pelo direito a um acesso amplo, né? Então, nesse caso e nesse momento, eu acho que essa discussão fica até mais fácil de ser feita, essa opção. Por quê? Porque a gente não pode trocar acesso por um acesso como a gente tem tido, e não só aqui nessa região. Nas periferias de São Paulo, por exemplo, os cidadãos e os consumidores são extremamente prejudicados por esse acesso de baixíssima qualidade quando acaba a franquia e que eles não têm, de fato, um acesso à internet. Eles têm acesso a determinadas aplicações. E como você mesmo disse, aplicações que, em virtude das questões relativas à privacidade ou uso de dados, são tóxicas, são altamente tóxicas. Então, se hoje a gente tem uma lei que fala que a gente tem direito à neutralidade da rede, a gente tem direito ao acesso porque é um serviço universal e essencial, a gente tem que lutar para que o acesso seja dado desta forma. E eu vou te falar, quem quiser dar acesso pode até baixar um pouco, não te dar um acesso 4G, que te dê um acesso com um pouco menos de velocidade de provimento, mas que te dê um acesso integral e que não contamine, comprometa, né, profundamente direitos fundamentais como liberdade de expressão, privacidade, etc. Então, eu queria fazer essas considerações e agradecer a oportunidade, passando a palavra, então, para o Jonas. Acho que, Helena, você fez a pergunta de $1 milhão, né? Acho que ninguém tem o primeiro ponto-chave. Eu acho que a lógica transnacional ela é fundamental porque ela faz com que as pessoas, inclusive, não consigam cogitar a possibilidade. Inclusive, pessoas próximas, uma vez conversando, não, você é louco, isso é impossível. É isso, você tira do campo da possibilidade, porque não pode. Então, assim, é super difícil, mas o próprio exemplo da TV paga, que agora estamos brigando para que não percamos esse mecanismo, ele foi um exemplo colocado. Eram empresas transnacionais. E foi dito, tem limite. Então, se você quer se enquadrar, você precisa se desvencilhar. Eu acho que a gente precisa trabalhar. Vários autores discutem que um dos grandes desafios da economia digital, não deu para entrar aqui, é a identificação do que é mercado relevante. Nós precisamos identificar o que é mercado relevante. Só que não só o que é mercado relevante, porque os critérios podem variar. Eu gosto de trabalhar com a ideia de pontos de controle da rede. O mecanismo de busca é um ponto de controle, na minha opinião, claramente. Então não pode ter mais nada. Porque se no momento em que você organiza o fluxo, você não pode ter outra coisa. E o Google está mostrando, favorece
o serviço de compra, favorece o serviço de viagem, favorece os vídeos do YouTube e tal. Mas eu não tenho aqui na minha cabeça, estou indo como a Flávia comentou aqui, intuitivamente, não tenho uma proposta concreta. Eu acho que se precisaria avançar. E aí, como você disse, não precisa trabalhar com uma ideia muito rígida entre ex-ante e ex-post. Você pode ter coisas que estão definidas a priori e coisas que uma autoridade concorrencial, que a gente sonha, né, que um dia possa agir enquanto tal, poderia avaliar ali no momento que vai andando. É isso. Hoje a gente não está necessariamente preocupado com o Second Life do Facebook. Daqui a pouco isso pode virar uma febre de um jeito que venha a ser. Hoje a gente não está preocupado com questão de saúde. Daqui a pouco o Google pode ter que se desfazer da Calico, que é a sua subsidiária que trabalha com saúde. Então, assim, isso tem que ser visto. E aí, a pessoa que falou sobre, mas a gente já tem a regulação de proteção de dados. Eu acho que foi um pouco do quadro que a Flávia trouxe. Nós temos um desafio de correr atrás do prejuízo na discussão concorrencial, mas, mais do que isso, trabalhar com uma intersecção e uma coordenação dessa com outros tipos de regulação. Que é isso, a gente não pode olhar, para terminar, somente para o aspecto puramente econômico. Porque para o aspecto puramente econômico não tem problema nenhum. Se a gente não for considerar o aspecto da desinformação que a Veridiana trouxe, a gente vai ter um olhar sobre fracional ou não fracional uma rede social. Se a gente for olhar o lado da informação, da diversidade e da pluralidade, a gente vai ter outros. Então eu queria agradecer muito, parabenizar o IDEC, agradecer aos trabalhadores que estão aqui fazendo e viabilizando, a todo mundo que acordou cedo num dia de chuva intensa, nesse último dia de FIB, pelo convite e por a gente estar podido estar aqui discutindo isso. Espero que esses debates se multipliquem cada vez mais. Para quem tiver curiosidade, reforço o merchan da Flávia. Tem esse estudo que o Intervozes fez, inclusive a Marina está aqui, foi uma das autoras junto comigo, mas a gente tem cada vez mais organizações produzindo reflexão e análise sobre isso, e acho que esse é um tema que deve continuar no radar de todo mundo que se preocupa com democracia e internet no Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Vamos encerrar, então, a atividade interseções entre o direito antitruste, a defesa do consumidor e as economias digitais, uma atividade promovida pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e pelo NUCED, Núcleo de Direito Concorrencial e Economia Digital da Faculdade de Direito da USP. Queria agradecer muito ao Jonas, à Flávia, a Veridiana, a Bárbara e a Juliana, que foi a nossa relatora. Agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, as perguntas que foram formuladas. Agradecer a equipe técnica do audiovisual que está aqui trabalhando, os colegas do CGI e nossos tradutores de Libra. Muito obrigado a todos e todas.